Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, iremos estudar as nomenclaturas em função do NOx. Dentro do tema nomenclaturas em função do NOx, nós iremos focar os óxidos oxigenados e também iremos estudar os sais oxigenados. Isso quer dizer, então, que no tema nomenclaturas, em função do cálculo do número de oxidação, o grande foco será a nomenclatura dos oxiácidos e a nomenclatura dos sais, porém, apenas dos sais oxigenados. Dessa forma, as nomenclaturas em função do NOx serão estudadas inicialmente para os ácidos, na verdade, para os oxiácidos especificamente. Então, vamos abrir o nosso estudo acerca da nomenclatura dos oxiácidos. Para isso, é fundamental que você entenda que os oxiácidos, eles são formados por, vamos ver, o elemento hidrogênio, iniciando a fórmula. É bom lembrar que esse símbolo que você percebe aqui é uma simbologia geral acerca da estrutura da fórmula dos oxiácidos, onde a fórmula começa com H, por exemplo, HNO3, HClO4, a fórmula começa com H. E se temos oxiácido, a fórmula termina com O, com oxigênio. Essa letra E, que aparece aqui no centro, é justamente o elemento central que pode variar. Pode ser nitrogênio, pode ser enxofre, carbono, fósforo, ok? Acontece que nos oxiácidos, o início da fórmula é H, o final da fórmula é o oxigênio, e esse elemento central pode sofrer variações. Então, para você observar a fórmula de um oxiácido e estabelecer o seu nome, é necessário calcular o NOx, a carga desse elemento central. Lembrando que no cálculo do NOx desse elemento central, o NOx do hidrogênio é previamente conhecido, mais 1, H mais 1. O NOx do oxigênio é menos 2. Então observe que você conhece o NOx do hidrogênio, que é mais 1, do oxigênio menos 2. O que você não conhece de início é o NOx do elemento central. Então você fará um cálculo para determinar o NOx do elemento central. Esse cálculo, veremos nos exemplos, ele está tomando por base o fato de que o NOx total será igual a zero. Quando você somar o NOx do elemento hidrogênio, do oxigênio e do elemento central, a soma do NOx tem que ser igual a zero. Quando nesse cálculo você percebe que o NOx do elemento central é mais 1 ou mais 2, então o nome do ácido será ácido hipooso. Se o NOx é mais 3 ou mais 4, para o elemento central, teremos ácido oso. Quando você tem o NOx 5 ou 6, então ácido terminação ico, e se o NOx for mais 7, ácido per-ico. Lembrando que você não vai conseguir lembrar dessa regra simplesmente porque observou agora a regra pela primeira vez nessa videoaula. Para que você consiga lembrar dessa regra, primeiro, eu preciso que você dê uma pausa no vídeo, pegue o seu caderno de química e coloque o título Nomenclaturas em função do NOx. Em seguida, coloque o subtítulo Oxiácidos. Depois, no seu caderno, você escreve essas regras. O que eu estou querendo dizer é que esta videoaula ela será produtiva para você, estudante, se você utilizar essa videoaula como uma aula invertida. Como assim aula invertida? Na aula invertida você estuda antecipadamente. Antes que a aula aconteça na sala de aula física em sua escola,
você estuda em casa, antecipadamente. E nesse estudar, você prepara um resumo teórico em seu caderno. Sem a existência desse resumo teórico em seu caderno, essa videoaula não trará frutos para você. Então, pega o seu caderno, apenas repetindo a orientação, coloca o título NOx e a sua influência nas nomenclaturas. Depois você escreve nomenclaturas dos oxiácidos e em seguida anota essa regra. Você está pronto então para prosseguir o estudo através dessa videoaula. Inicialmente, eu trago a regra que foi mostrada anteriormente e nas próximas telas essa regra vai permanecer se repetindo, porque a minha ideia, a minha proposta é que de tanto você observar e observar e observar essa regra, seu cérebro acabe registrando, lembrando, recordando naturalmente dessa teoria. Então escute, o que veremos agora são exemplos. E você não precisa anotar exemplos no caderno. Não precisa anotar exemplos no caderno. O exemplo ou os exemplos serão utilizados para que você entenda como essas regras que você anotou no caderno serão utilizadas. Então vamos lá. Primeiro você precisa calcular o NOx do elemento central. Para isso, você sabe que o H é mais 1 e sabe que o oxigênio é menos 2. Então, a soma das cargas tem que ser 0. A pergunta é, qual o NOx desse hidrogênio para que a soma seja 0? Para o NOx ser igual a 0, o NOx do cloro será mais 1. Havendo calculado o NOx do elemento central, você consulta a regra. NOx mais 1 mais 2. Ácido hipooso. E esse espaço vazio será preenchido pelo nome do elemento central, que no caso é cloro, hipocloroso, ácido hipocloroso. Agora temos HClO2, onde o H é mais 1, O é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. 1 H de carga mais 1, carga positiva mais 1, e a soma tem que dar 0. Qual o NOx do cloro? Aluno, isso é um cálculo simples, feito de cabeça. Isso aqui eu tenho menos 4, aqui é mais 1. E esse valor tem que ser suficiente para dar 0, então aqui vai ser mais 3. Mais 3 mais 1 mais 4, menos 4, 0. E se o cloro é mais 3, NOx mais 3, ácido oso. Nesse espaço vazio, entra o nome do elemento central, que é cloro. Então, ácido cloro-oso, ácido cloroso. Observe que as regras que eu mostrei anteriormente, na tela anterior, não haviam ficado claras para você, porque são os exemplos que esclarecem as normas, as regras. Vejamos aqui então. H mais 1, O, NOx menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Carga positiva mais 1. Qual o NOx do cloro dessa vez, para que a soma das cargas seja 0? Ora, menos 6, aqui tem mais 1, eu preciso de 5. Que é mais 5 mais 1, mais 6. Menos 6, 0. Se o cloro tem NOx mais 5, a regra diz ico. Cloro com terminação ico, então clórico. Então, HClO3, ácido clórico. Eu lembro ao aluno que é muito comum nas avaliações de química o aluno confundir ácido clórico com o ácido clorídrico, hídrico. Os ácidos cujo nome tem hídrico, eles não têm oxigênio. Não confunda ácido clórico com ácido clorídrico. Hídrico, que vimos na videoaula anterior, hídrico é para os ácidos que não têm oxigênio. Então o ácido clorídrico, ele é o HCl, hídrico, ácido clorídrico. Nos ácidos, as terminações oso e ico, essas terminações são para ácidos oxigenados, reforçando a teoria. Nos ácidos, as terminações oso e ico são para ácidos oxigenados. Você pode anotar isso aí no seu caderno. E a terminação hídrico são para ácidos
que não tem oxigênio, ok? Então, repetindo a informação, não confunda ácido clórico com ácido clorídrico, que seria o HCl. Avançando os nossos exemplos de oxiácidos, o HClO4, onde o O tem carga menos 2, vezes 4 teremos menos 8, a carga positiva é mais 1, um cálculo simples, de cabeça, eu não quero ver nenhum aluno meu colocando um X aqui e montando equação para resolver a equação aí no caderno, não. O cálculo é de cabeça, é direto, é imediato, ok? Então, qual o nóxido do cloro para que essa soma seja zero? Então aqui será mais 7. Sim, mais 7. Mais 7 mais 1, mais 8. Mais 8 menos 8, 0. Se o nóxido do cloro é mais 7, então o NOx mais 7, PERICO. E nesse espaço vazio aqui no meio, fica esse elemento do meio, cloro. Cloro com ico, clórico. Então, ácido perclórico. Então, estudante, lembrando, nessa aula invertida, você não tem necessidade de fazer o resumo anotando exemplos, não tem necessidade. É bom lembrar que lá na descrição desse vídeo, né, você vai encontrar lá embaixo um link que dá acesso a um quiz acerca desse assunto. Então, o quiz, você fará exercícios consultando a teoria que está no seu resumo. Inclusive, ao longo de toda essa videoaula, é necessário que o seu resumo não ultrapasse uma página. Todo o seu resumo dessa videoaula não pode passar de uma única folha, uma única página. Perfeito? É bom lembrar também que haverá um link para uma ficha de teoria e exercícios que você pode imprimir se você quiser. Então, na descrição do vídeo, lá embaixo, você vai encontrar tanto o link para um quiz, exercícios online, como o link para uma ficha de exercícios que você pode imprimir, caso assim deseje fazer. Vamos prosseguir. Novamente, estamos revendo as regras nos oxiácidos. Se o NOx do elemento central é mais 1 mais 2, ácido hipooso. Aqui nesse meio fica o nome do elemento central, do oxiácido. Mais 3 mais 4, oso. Mais 5 mais 6, ico. Mais 7, PERICO. E vejamos novos exemplos. HNO2. O H é mais 1, O menos 2. Acontece que 2 vezes menos 2 é menos 4. E a carga positiva é mais 1. Então, qual o NOx do N, nitrogênio, para que a soma seja 0? Então, o NOx foi quanto? Mais 3. E se o NOx do N é mais 3 oso. Então, nesse espaço vazio, entra o nome do elemento central, que é o N, nitrogênio. Nitrogênio com oso, nitroso, ácido nitroso. Agora, HNO3, H mais 1, O menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. A parte positiva aqui é mais 1. Então, qual o NOx do nitrogênio? Cálculo simples de cabeça. Mais 1 menos 6, para que seja 0 a soma. O nitrogênio tem NOx mais 5. E mais 5, a terminação do ácido é ico. Então, nitrogênio com ico. Nitrogênio com ico. Nítrico. Ácido nítrico. HNO3. Agora temos aqui, lembrando que o HNO3 ele é um poderoso oxidante também. Poderoso oxidante. O HNO3. Ok? H2SO3, onde o H é mais 1, o O é menos 2. Todavia, 3 que multiplica menos 2, teremos menos 6, essa carga negativa. 2 vezes mais 1, mais 2. Qual o NOx do enxofre? Para que a soma seja 0. Então, esse enxofre aqui, ele será mais 4. E mais 4 é oso. Então, enxofre, na verdade, em latim, é sulfo. Sulfo adicionado a oso, sulfoso não. Sulfo mais oso, ácido sulfuroso. Aqui nós temos H2SO4, onde o H é mais 1, e o O menos 2, o NOx do oxigênio, menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. E a carga positiva mais 2, porque o H é mais 1, nós temos 2 hidrogênios, a parte positiva aqui está mais 2. Mas precisamos do NOx do enxofre, para que a soma seja 0. Então, esse NOx do enxofre será mais 6,
e mais 6, a terminação é ico. Então, enxofre, que em latim é sulfuro. Sulfuro adicionado a ico, ácido sulfúrico, que é um poderosíssimo desidratante. Se ácido sulfúrico toca na pele, espero que isso nunca aconteça, não é? Cai na pele, o ácido sulfúrico arranca a água violentamente. Sobra apenas carbono na pele. É por isso que quando há um acidente que ácido sulfúrico toca a pele de um indivíduo, disse que a pele foi carbonizada. Por que carbonizada? Porque o ácido sulfúrico arranca todo o hidrogênio e oxigênio na forma de água. E arrancando toda a água, sobra carbono no tecido. Eu sei que a informação não muito legal, né? Mas é um dado químico, que ácido sulfúrico é um poderoso desidratante. Estudante, nessa aula invertida, você sabe, não deve anotar os exemplos. Todavia, registra no caderno. Nos oxiácidos, cargas para o nitrogênio, mais 3 mais 5. É fundamental que você colete dados. No nitrogênio, nos oxiácidos, o nitrogênio pode aparecer com NOx mais 3 ou mais 5, e o enxofre pode aparecer com NOx mais 4 ou mais 6. Então anota aí, N, NOx, 2 NOx, mais 3 mais 5. Enxofre, NOx, mais 4 mais 6. Isso dentro dos oxiácidos. Lembrando que para as cargas menores, oso, pode ver, ó, entre 3 e 5, o 13 é a menor carga do M, então oso. Entre 3 e 5, 5 é a maior carga do M, então ico. No enxofre, 4 e 6 são as cargas possíveis nos oxiácidos. 4, que é a menor carga do enxofre, oso. 6, que é a maior carga do enxofre nos oxiácidos, ico. Forme o seu resumo no caderno. Lembrando, não pode passar de uma página todo o seu resumo. Vamos avançar. Agora temos aqui, novamente, as regras e vamos aplicar essas regras em novos exemplos. Então, observe. H3PO4. O H é mais 1, O menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 vezes mais 1, mais 3. Qual o NOx do fósforo? Para que a soma seja 0. Então, menos 8 mais 3, aqui faltaria mais 5. Para que a soma seja 0. Mais 3 mais 5 mais 8, menos 8, 0. Se o fósforo é mais 5, terminação ico. Fósforo, ico. Fosfórico é o nome do ácido, que inclusive é um ácido bastante usado em refrigerantes, conservante de refrigerante, ácido fosfórico. Inclusive, essas relações que eu estou fazendo com o cotidiano, elas pertencerão a uma outra videoaula chamada oxiácidos, contextualizações, ou seja, todos esses compostos que eu estou usando nessa videoaula apenas para estudar a fórmula e decifrar o seu nome, todos esses compostos vão aparecer em outro vídeo, mas não focando fórmula ou focando nome, mas focando a aplicação em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. O próximo exemplo, nós temos o H mais 1, O menos 2. A fórmula agora é H3PO3. São 3 ácidos do fósforo, muito importantes esses 3 ácidos. 3 vezes mais 1, mais 3. 3 vezes menos 2, menos 6. E a pergunta é, qual o NOx do fósforo para que a soma seja 0? De cabeça você percebe que esse valor aqui é mais 3. Então, mais 3, oso. Fósforo mais oso. Fósforo mais oso, fosfoso. Não, está errado, não. Fósforo mais oso, fosforoso. Ácido fosforoso é o nome do H3PO3. H3PO4, fosfórico. H3PO3, fosforoso. Não decore isso. Apenas aprenda a calcular o NOx e usar a regra. Outro exemplo, H3PO2, onde 2 vezes menos 2 corresponde a menos 4. 3 vezes mais 1, mais 3. Qual o NOx do fósforo dessa vez? Para que o NOx total seja 0. Aqui cabe mais 1. Mais 1, mais 3, mais 4. Menos 4, 0. Sim, aqui é mais 1.
Então, mais um, não é? A terminação é o nome do ácido, segue a regra hipooso. Hipooso, terminação oso. Aqui no meio entra o nome do elemento central, que é fósforo. Fósforo mais oso, não é? Hipofosforoso, ácido hipofosforoso. Três ácidos, três oxiácidos do fósforo. Vamos avançar nosso estudo. Então, temos a teoria mais uma vez, e vamos aplicar essa teoria em novos exemplos. Nesses novos exemplos, está aparecendo aqui Mn. Mn é o manganês, Cr é o cromo, Cr cromo, Mn manganês, mas professor, eu não tenho muito domínio do manganês, nem domínio do cromo. Isso não tem peso nesse estudo. Basta usar a mesma regra. Observe, H mais 1, O menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Carga positiva mais 1, porque tem apenas um hidrogênio de carga mais 1. Qual o NOx do manganês para que a soma seja 0? Esse NOx aqui é mais 7. Alunos, são as mesmas regras. Mais 7. Ácido per-ico. E aqui nesse meio entra o nome do elemento central, que é o manganês. Então, per-manganês-ico, ácido permangânico. Permangânico. Nesse outro caso, H mais 1, O menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes mais 1, mais 2. A pergunta é, qual o NOx do manganês? Para que a soma seja 0. Então, menos 8, mais 2. Aqui você encontra mais 6. Mais 6 mais 2, mais 8. Menos 8, 0. Sendo mais 6 o NOx, terminação ico. Manganês, terminação ico. Manganês-ico. Mangânico. Ácido mangânico. Agora, um oxiácido com elemento central cromo. Nós temos 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes mais 1, mais 2. E a pergunta é, qual o NOx do cromo? Para que seja 0 o NOx total. Então, o cromo aqui é mais 6 ico. Então, cromo adicionado a ico, crômico, ácido crômico. HBrO4, você sabe que o bromo é da família 7A, halogênio, família 7A, tabela periódica. Então, o H é mais 1, o O menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8, e a parte positiva aqui ficou mais 1. Qual o NOx do bromo para que a carga total seja 0? Esse NOx aqui será mais 7, lógico. Mais 7 mais 1 mais 8, menos 8, 0. Sendo mais 7, terminação ico. Aqui, ó, 7, não é? Ico, mas nós temos pé. Ó, 7, pé, ico. NOx 7, pé, ico. É bromo, é o elemento central. Ácido perbrômico. É bom lembrar, estudante, que essas regras são muito limitadas. Por que limitadas, professor? Porque essas regras só ajudam você se o texto traz a fórmula escrita. Se o texto traz a fórmula escrita, então você determina o nome da substância por essas regras. Mas se a fórmula da substância não aparece escrita na prova, se aparece só o nome do ácido na prova, então essas regras não vão ajudar. Aí você vai ter um outro vídeo posterior a esse, um outro vídeo que vai te explicar como é que você faria o contrário. Se você tivesse o nome ácido permangânico, como é que a partir do nome você chegaria nessa fórmula? Esse é o foco da próxima videoaula, que é bem mais interessante, bem mais pesada do que essa videoaula agora. Porque essa videoaula, ela é simples, porque a teoria se resume a essa. Ó. Essa parte de cima é a teoria. Pronto, acabou a teoria. O resto são aplicações. Vamos avançar? Outro exemplo, o caso do carbono. Cálculo do NOx. Eu coloquei o cálculo direto, porque essa altura você já entendeu, não é, a metodologia desse cálculo. Não é? Então o carbono foi mais 4. Pela regra, NOx mais 4, oso. Então, em princípio, alguém diria ácido carbonoso. Se você for seguir o rigor da regra, carbono mais 4, terminação oso, carbonoso. Todavia, o nome não é esse. O caso do oxiácido do carbono entrará como exceção.
mesmo sendo mais 4, a terminação será ícon, ácido carbônico. E esse detalhe é importante, ok? O carbono, mesmo sendo mais 4, mesmo a indicação da regra sendo oso, mas não será carbonoso, será carbônico. Eu me recordo que em uma certa turma, né, um certo conjunto de turmas, né, inclusive foram turma de 9º ano, eu coloquei um testezinho, né, com 50 nomes, e muita gente tirou 10, muitos. E alguns que não tiraram 10, tiraram 9,8 ou 9,6, eles erraram esse caso aqui. Lembro muito bem, muito aluno bom colocando o nome ácido carbonoso, porque eles conheciam a regra, mais 3 mais 4 oso, mas dita como exceção, então fique atento, não é? O H2CO3, mesmo com NOx mais 4, ainda assim o nome é ácido carbônico. Lembrando que esse ácido carbônico, esse dado é importante, é bem mais importante que o próprio nome. Essa reação é importante. O ácido carbônico é derivado do gás carbônico. O ácido carbônico, ele tem sua origem no gás carbônico e vice-versa. Se você pega um canudo e sopra gás carbônico na água, o gás carbônico com a água forma ácido carbônico. Inclusive, um dos motivos pelo qual o H2CO3 recebe o nome ácido carbônico é fazendo uma menção, uma referência ao fato desse ácido ser derivado do gás carbônico. Então, se H2CO3 vem do gás carbônico, não tem sentido chamá-lo de ácido carbonoso se ele deriva do gás carbônico. Então faz sentido chamá-lo ácido carbônico, porque ele deriva de quem? Do gás carbônico. Então é algo que transcende a questão da regra do NOx. Ácido carbônico, porque é derivado do gás carbônico quando reage com a água. Essa informação deve entrar no seu resumo. Isso, porque é um caso à parte. Então, pausa no vídeo aula, passa para o seu resumo, no seu caderno, essa teoria. Lembrando que essa aula você está assistindo nesse momento de confinamento, de combate à Covid-19. Então, quando essa fase de confinamento terminar, e nós voltarmos à sala de aula, então você já terá o seu caderno pronto. Quando o seu professor de Química, Heber Barbosa, começar a escrever a teoria no quadro, você não vai gastar seu tempo copiando teoria, não. Porque a teoria você já copiou agora. Você vai usar o seu tempo interferindo, participando, contribuindo, comentando, indo ao quadro, resolvendo exemplos, explicando para a turma. Essa será a atuação. Na sala de aula invertida, você estuda e aprende antecipadamente. Na sala de aula, você será protagonista. É você que irá propiciar a aprendizagem à sua turma. Isso é sala de aula invertida. Agora, a química do nosso mundo será contextualizada através do H2CO3, do CO2. Você conhece ácido carbônico, conhece gás carbônico. Provavelmente você pode não conhecer o HCO3-. O HCO3- é o bicarbonato. Inclusive, essa informação deve entrar no seu caderno de resumo. O HCO3- é o bicarbonato. E lembre-se bem, a palavra bicarbonato não é estranha para as pessoas, não é estranha não. Se você perguntar ao seu avô, à sua avó, o senhor já usou alguma vez bicarbonato? Ele vai dizer sim. É até capaz de na casa do seu avô ter algum tipo de bicarbonato. Porque, por exemplo, o bicarbonato de sódio, ele e já foi muito usado para combater a azia. O pessoal colocava bicarbonato de sódio no copo com água, tomava para combater a azia. Escovar os dentes com bicarbonato de sódio para clarear os dentes. Então, assim, o nome bicarbonato é uma expressão popular. As pessoas conhecem o nome bicarbonato. Agora, você que estuda química, mais que conhecer o nome bicarbonato, você conhece a estrutura do bicarbonato, HCO3-. Atenção, contextualização, a química de nossa vida. Essas substâncias são responsáveis
para ele manter o equilíbrio do pH no seu sangue. Inclusive, sistema que equilibra pH é chamado tampão. Tampão, professor. Isso, estudante. O nome tampão é muito comum em química, lá na química do segundo ano do ensino médio. Tampão é algo muito comum. Tampão é um sistema que estabiliza pH. Então, o CO2 com água forma ácido carbônico. O ácido carbônico se decompõe e forma H+, e HCO3-, que voltam para H2CO3, que retornam para CO2 e água. Esse equilíbrio químico, esse processo reversível. Reversível é todo fenômeno que ocorre, mas pode voltar à forma original. Isso que você viu aqui estabiliza o pH do seu sangue. Eu achei tão bonito que eu vou repetir essa animação. Gás carbônico com a água forma ácido carbônico que se decompõe em H+ e HCO3-, que volta a H2CO3, que volta para CO2 e água. Esse processo estabiliza o pH do seu sangue. Biologia estuda muito esse fenômeno. Não é só química que se interessa em estudar esse fenômeno. Você vê em biologia, né, a estabilização do pH sanguíneo. Inclusive, eu te digo, quando acontece seu metabolismo produz CO2. E o CO2 tem que ser lançado para fora do seu corpo. Então o CO2 é transportado pelo seu sangue. Mas o CO2 não é transportado no sangue todo na forma de CO2. Na verdade, a maior parte do CO2 é transportado pelo seu sangue na forma de HCO3- bicarbonato. Porque se o seu sangue transportasse todo o CO2 na forma de CO2, você teria uma intoxicação com CO2 no seu sangue. Então, para não intoxicar seu corpo, o seu corpo transforma o CO2 em ácido carbônico, depois em H+, HCO3-, e é esse HCO3- que é transportado pelo seu sangue. Chegando aos pulmões, essa reação retorna, aí nos pulmões haverá a reprodução do CO2, que é liberado para o meio externo. Lembrando, o maior percentual de transporte de CO2 no sangue, o maior percentual é com CO2 não na forma de CO2, mas na forma de HCO3-. E isso é a química contextualizada. Vamos avançar os nossos estudos. Desta vez, iremos estudar nomenclaturas em função do NOx. Encerramos esse estudo para os ácidos, agora iniciamos esse estudo para os sais. Desta vez, o foco principal são os sais oxigenados. Alguém perguntaria, mas professor, e aqueles sais que não têm oxigênio, como NaCl, por exemplo, NaCl que não tem oxigênio? O nome dos sais que não têm oxigênio não foram estudados na videoaula anterior a esta? Isso mesmo. Esta videoaula atual, ela vai estudar o nome dos sais oxigenados, utilizando o NOx para determinar o nome desse sal. As nomenclaturas dos sais oxigenados dependem do NOx, do elemento central, como aconteceu com os ácidos. Tem de calcular o NOx do elemento central. Cuidado, que lá nos oxiácidos, aqui tinha H. Aqui havia H, porque para ser ácido, não é segundo Arrhenius, não é? Aqui nós temos um H, perfeito, um H. Lembrando que esse comentário que eu fiz sobre ácido de Arrhenius, ele está muito limitado, ok? Então, num sal, esse cátion aqui não é H, é um cátion qualquer, um cátion que não é o H+, certo? Então, calcula o NOx do elemento central. Mais um, mais dois. O nome do sal é hipoito. Então, se esse elemento central, o NOx for mais um, mais dois, hipoito. Não entendi, Heber, não entendi. Se aqui fosse cloro, hipoclorito. Simples. Ok? Então, hipoito de... Aí vem nome do cátion. Né? Aí você precisa conhecer esses cátions.
que foram estudados na videoaula anterior. Se o NOx do elemento central é mais 3 ou mais 4, então fica ito dicátion. Não entendi, professor. Se aqui fosse cloro, clorito de cátion. Mais 5 mais 6 é ato dicátion. Se for mais 7, per ato dicátion. Professor Weber, será que eu vou conseguir compreender essa regra? Mais 1 mais 2, hipoito. Mais 3 mais 4, ito. Mais 5 mais 6, ato. Mais 7, per ato. Estudante, anota, dá pausa no vídeo, anota no caderno. Após anotar no caderno, olha para a parte de cima do teu resumo. Observa a regra que usamos para os ácidos. Observa a regra que estamos usando para os sais. Perceba que são semelhantes. São regras tão semelhantes que eu te garanto, estudante, que após assistir essa videoaula e após resolver o quiz que você receberá, essas regras serão muito simples para você. Então não fique agora preocupado com a possibilidade de compreender ou não, de lembrar ou não essa teoria, porque eu te garanto que você vai lembrar, se você seguir as orientações que receberá, como, por exemplo, resolver atividades, resolver exercícios que eu estou a te enviar. Bem, então eu trago aqui as regras e vamos usar essas regras dentro dos exemplos. E serão esses exemplos que permitirão que você lembre, recorde dessas regras. Vejamos aqui NaClO. Na mais 1, O menos 2. Bem, só temos um oxigênio, então menos 2. Um cátion sódio mais 1. Qual o NOx do elemento central para que a soma seja 0? Então, aqui será mais 1. Então, vejamos a regra. Mais 1, hipoito. E o elemento central é cloro. Então, hipoclorito. Mas é hipoclorito de quem? Hipoclorito de quem? O cátion não é o sódio? Na+. Então, o hipoclorito de sódio. Atenção, estudante. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no momento da pandemia do coronavírus, Covid-19. E tem sido muito comum nas reportagens da televisão você escutar o nome hipoclorito de sódio, porque ele é componente da água sanitária, que é muito usada para esterilizar superfícies, lavar maçaneta, lavar superfícies, para combater o vírus, né, da Covid-19, ok? Então, hipoclorito de sódio, nesse momento que estamos vivenciando, faz parte do nosso cotidiano. Então, quando você escutar uma reportagem no jornal sobre o uso do hipoclorito de sódio, né, no combate ao vírus, lembre-se, hipoclorito de sódio, NaClO. E por que o nome é hipoclorito? Porque o NOx do cloro foi mais 1, e a regra diz hipoito. Essa é a química do cotidiano. Vamos avançar. KClO2, sendo K mais 1, O menos 2, 2 oxigênios vezes menos 2, menos 4, parte positiva mais 1, pergunta-se qual o NOx do cloro para que a soma seja 0. Cálculo simples. Esse assunto é muito simples, aluno. Esse NOx será mais 3. Mais 3, ito. Sim, mais 3, ito. Cloro com ito, clorito. Pronto, clorito. Agora K é potássio. Então, clorito de potássio. Regra simples. K mais 1, O menos 2. Dessa vez a fórmula é KClO3. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 1 do cátion potássio, K+. Qual o NOx do cloro para que a soma seja 0? Esse cloro será mais 5. A regra é simples, aluno. Elemento central mais 5, ato. Só isso. Mais 5, ato. Então, cloro com ato, clorato. De potássio, porque é ato de cátion. Próximo exemplo, NaClO4 é o próximo exemplo. Na mais 1, O menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8. E o Na é mais 1. Qual o NOx do cloro para que a soma seja 0? É mais 7. E mais 7, a regra é muito simples. Mais 7, perato. Perclorato de sódio. Porque o cátion é sódio. Temos aqui mais 4 exemplos. Primeiro,
NaNO2. Na mais 1, O menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Na mais 1. Qual o NOx do sódio? Para que o total seja 0, o sódio será mais 3. Mais 3 hito. Simples. Mais 3 hito. Então, nitrito. Nitrito de sódio. Outro cálculo. NaNO3. O3 vezes menos 2. Parte negativa menos 6. Carga positiva mais 1. Pergunta-se qual é a carga do elemento central para que a soma seja 0. Mais 5. Mais 5. Aluno, se eu aplicar a regra, mais 5 átomo. Nitrogênio com átomo. Nitrato. Nitrato de sódio, porque Na é sódio. Outro exemplo, K2SO3. K mais 1, O menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. A parte positiva aqui ficou mais 2, porque o K é mais 1. Então, mas nós temos 2 cátions potássio. 2 vezes mais 1, mais 2, menos 6. Qual o NOx do enxofre? Para que a soma seja 0. O enxofre será mais 4. E a regra é simples. Mais 4 ito. Mais 3, mais 4 ito. Cuidado que enxofre é sulfo. Sulfo com ito. Sulfito. Sulfito de potássio, que K é potássio. Um outro exemplo, Na2SO4, Na mais 1, O menos 2. 4 oxigênios vezes menos 2, menos 8. A carga positiva mais 2. Qual o NOx do elemento central? Mais 6. Ah, mais 6? A regra é simples, átomo. Sim, átomo. Mais 6 átomos. Sulfo com átomo, sulfato. Sulfato de sódio é o nome. Vamos para os próximos exemplos. Temos aqui, então, outros 3 exemplos. Todos têm o fósforo como elemento central. K mais 1, O menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 vezes mais 1, mais 3. Qual o NOx do fósforo para que a soma seja 0? Então, esse NOx é mais 5. Se é mais 5, átomo. Aluno, observe que o importante não são os exemplos. O importante é essa regra. Mais 5 átomos. Fósforo mais átomo, fosfato de potássio, que é o cátion, fosfato de potássio. Nesse outro exemplo, o alumínio mais 3, se lembra disso? Alumínio, NOx mais 3, vídeo aula anterior. O menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8, mais 3, para que a soma seja 0. Esse fósforo, elemento central, é mais 5 novamente átomo. Então, fósforo com átomo, fosfato de alumínio. Outro exemplo, cálcio mais 2, lembra disso? Metal alcalino terroso, NOx mais 2. Oxigênio menos 2. Esse menos 2 é o NOx do oxigênio. Estudante, hein? Observe. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 2, 8. São 8 átomos de oxigênio aqui. 8 átomos de oxigênio. 4 vezes 2, 8. Vou dar até dar um zoom aqui para você observar com muito cuidado. Né? Observe ó, que 4 vezes 2, 4 vezes 2 será 8. Aí esse 8 vezes menos 2 será menos 16. Perfeito, estudante. Então, quanto a esse parênteses, tem que lembrar que tudo que está dentro do parênteses é multiplicado por esse índice que você tem aqui fora, tá legal? Então, 2 vezes 4, 8. 8 átomos de oxigênio, vezes menos 2, menos 16. Eu vou retirar o zoom para prosseguir. Então, teremos menos 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Cálcio mais 2 vezes 3, mais 6. Para que a soma seja 0, esse NOx será 10. Porém, esse NOx mais 10 é para 2 átomos de fósforo. Professor, 2 átomos de fósforo? Sim, estudante. Observe bem aqui, estudante. Nesse caso aqui, nós temos fósforo vezes 2. Tudo que está dentro desse parênteses, tudo isso aqui,
está multiplicado por esse 2, ok? Por isso que eu te digo que eu tenho 2 fósforos aqui dentro. E esse mais 10 é para os 2 fósforos. E essas regras que você vê aqui, essas regras, são para o NOx individual. Esse mais 10 não é o NOx individual do fósforo. Esse mais 10 é o NOx para 2 átomos de fósforo. Então, qual o NOx para cada fósforo? Mais 5. Que é 10 dividido por 2 átomos de fósforo, mais 5 é o NOx para cada fósforo. E se esse fósforo é mais 5 átomo, mais 5 átomo, fósforo com átomo, temos o nome fosfato, fosfato de cálcio. Esses detalhes foram importantíssimos. Vamos avançar no nosso estudo. Na2CO3, na verdade, na sequência dos exemplos, aparece exemplo com carbono. Você lembra que quando vimos o carbono nos ácidos, tivemos uma exceção à regra. Aqui temos o mesmo perfil. Na mais 1, O menos 2, vezes 3 menos 6, 2 vezes mais 1 mais 2. Qual é a carga? Qual é o NOx do carbono para que o total seja 0? Então esse carbono será mais 4. E pela regra 4 é ito. Então alguém diria carbonito. Por que alguém diria carbonito? Porque pelo rigor da regra, mais 4 é ito. Carbono com ito, carbonito de sódio. Só que não. Não. Aqui é exceção. O carbono, mesmo sendo mais 4 nos sais, não é ito, ele será ato. Ok? Então será carbonato de sódio. E de todos os exemplos sobre sais, esse é o único que eu peço que você anote no caderno, porque é um caso à parte. Novos exemplos, ok? Nesses novos exemplos, voltamos a comentar o caso do carbono, não é? Onde o NOx do carbono, ao realizar o cálculo para que a soma seja 0, você percebe mais 4, não é? E a tendência é chamar mais 4 ito, a tendência é dizer carbonito de cálcio. Eu estou repetindo, porque eu já vi muitos alunos meus, grandes alunos inclusive, errando esse detalhe. Como eu falei, eu fiz uma avaliação com 50 fórmulas, era bem simples, era uma folhinha com 50 fórmulas, o aluno escreveu os 50 nomes. Aquele pessoal que tirou 9,8, 9,6, a maioria erraram apenas exemplos com carbono. Então, de tanto observar alunos errando exemplos com carbono, eu decidi nessa videoaula focar bastante esses casos de sais com carbono, CO3. Então, não é carbonito, é carbonato de cálcio. Inclusive, estudante, lembre-se, depois dessa videoaula, eu terei uma videoaula com você que fala sobre sais associados ao dia a dia, contextualizações. E no próximo vídeo veremos que o CaCO3, carbonato de cálcio, é conhecido pelas pessoas como calcário. Antecipando a próxima videoaula. Temos aqui novos exemplos. Aqui eu tenho manganês, e você não precisa ter um domínio sobre manganês, domínio sobre o cromo, não precisa. Basta usar as mesmas regras. Observe, K mais 1, O menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Parte positiva mais 1. Qual o NOx do manganês para que a soma seja 0? Manganês mais 7, então mais 7 per átomo. Muito simples usar a regra. Mais 7 per átomo. Manganês mais átomo, manganato, só que é mais 7 per. Então, permanganato de potássio, ok? Basta usar a regra. Aqui nós temos cromo. Vejamos. K mais 1 vezes 2 mais 2, O menos 2 vezes 4 menos 8. Qual o NOx do cromo para que a soma seja 0? O cromo é mais 6. Lembrando, aluno, que no momento que eu estou explicando a nomenclatura dos oxiácidos, eu estou vendo paralelamente um tema chamado NOx. Isso mesmo, o que você está fazendo neste assunto é calcular NOx. Professor Heber Barbosa, mas na sequência de suas videoaulas nem foi dada ainda
uma aula específica sobre NOx. Isso quer dizer que quando chegarmos ao vídeo sobre NOx, você já terá uma grande visão acerca de cálculo de número de oxidação, ok? Mas o que importa nesse momento é que esse cromo tem NOx mais 6. E a regra é muito simples. Mais 6, átomo. A palavra cromo adicionada ao termo átomo, cromo, átomo, cromato. De potássio, porque o K é o potássio. Um próximo exemplo, Al mais 3, estudante, esse O é menos 2. Atenção, vamos ao zoom para facilitar o nosso estudo. Então observe, o grupo SO4, todo esse grupo SO4, ele se encontra dentro desse parênteses. E esse parênteses está multiplicado por 3. Então, 3 vezes 4, 12. 12. São 12 átomos de oxigênio. 12 vezes menos 2, teremos menos 24, como sendo a carga negativa. Perfeito, aluno? Então, neste zoom, estou enfatizando que quando um certo grupo está entre parênteses, tudo que está dentro do parênteses é multiplicado por esse outro índice que está fora do parênteses. É multiplicado por esse subscrito que está fora do parênteses. 3 vezes 4, 12, vezes menos 2, menos 24. Então, temos, menos 24, 2 vezes mais 3 do alumínio, mais 6, qual o NOx do enxofre, para que a soma seja 0, menos 24 mais 6, aqui nos faltam 18, para que a soma seja 0. Todavia, esse 18 está para 3 átomos de enxofre. Esse 18 é para 3 átomos de enxofre? Como assim? Não entendi. Estudante, observa. Aqui eu tenho um enxofre, 1. Só que esse 1 aqui, ele está multiplicado por esse 3, ok? Então, se você tem esse 3 vezes 1, são 3 átomos de enxofre nessa estrutura. E esse mais 18 são para 3 átomos de enxofre. Então, cada enxofre, logicamente, terá carga positiva, mas essa carga positiva será simplesmente mais 6. Porque 3 vezes 6, 18. Importante esse detalhe. Saindo do zoom, observe que 18 para 3 átomos de enxofre, cada enxofre será apenas mais 6. Mais 6 para cada átomo de enxofre. Aí a regra é simples. Mais 6, átomo. Enxofre. Enxofre é sulfo. Sulfo mais átomo, sulfato. Sulfato de alumínio. Inclusive, na minha digitação, eu caí aqui numa falha, mas isso não vai atrapalhar a sua compreensão. Avançando. Temos, então, algo importante a falar para você, estudante de Química, que está estudando por sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa de aprendizagem. Ativa porque o aluno constrói a sua aprendizagem com ferramentas que lhe são enviadas. Na sala de aula invertida, o aluno constrói o seu conhecimento, sua aprendizagem, seu entendimento na ausência do professor fisicamente presente. Ou seja, você estuda. Quando você estuda por uma videoaula como essa, em seguida você é orientado a ensinar esse assunto para algum colega. Mas, professor, eu vou ensinar o que eu estudei, isso. Porque quando você ensina alguém isso que você estudou, na tentativa de fazer seu colega entender, você aprende. Isto, na sala de aula invertida, você estuda. Em seguida, você ensina. E ao ensinar, você aprende. E essa é a metodologia que eu trago para o ensino de Química, para a aprendizagem de Química. Que o aluno estude, construa seu conhecimento, ensine a um colega e venha a aprender. Quando você
faz, quando você acontece, você aprende mais. Quando você faz acontecer, você aprende melhor. Então, estudantes, chegamos ao final de mais uma videoaula, lembrando que é fundamental que você tenha realizado o resumo em seu caderno sobre essa videoaula. Esse resumo será fundamental para a próxima videoaula, para o próximo tema. Aliás, tudo que vimos aqui será importantíssimo para toda a sua vida de estudos de Química. Estudantes, muito obrigado pela presença nessa videoaula. Encontro todos vocês no próximo vídeo.